Arrasou. Muito bom, Simone, muito bom. Muito bom, muito bom. Ô, Ramon, Arrasou, Simone. Amei. tô triste aqui porque eu não consegui ler, velho. Eu vou ler agora, velho, depois daqui da apresentação. Muito bom, parabéns, Moni. Obrigada, que bom que vocês gostaram. É um texto pequeno, é um texto que acho que tem 7, 8 páginas. Você lê num tapa. E Tão nova. embora seja pequeno, eu acho que ele fala muito, sabe? Ele diz muitas coisas. Eu achei ele bem difícil, não vou mentir pra você. Eu li uma vez, teve muita coisa que eu não entendi. Mas assim, eu também quero. Depois eu quero falar depois das meninas. Quem quiser falar primeiro. Fiquem à vontade. Bom, eu não li o texto, mas assim, as falas de Simone me remeteram muito à leitura de Hooks. Então, eu acho que tem bastante relação, assim. Quando ela fala sobre, como você falou, né, sobre a academia e, e Bell Hooks fala naquele texto dela, né, de intelectuais negras sobre as mulheres negras às vezes não vão para do seu meio mesmo, não se distancie do seu lugar, né? Porque às vezes né, a pessoa sai do lugar, seja da favela, né, da comunidade em si, vai para um outro espaço e às vezes Viviane, é meio que foi. é que isso é o que você falou, sua fala tá cortando, entendeu? A minha internet. Eu consegui entender o que você disse, mas está falhando bastante, está travando. Era bom se você saísse e entrasse de novo pra ver. Ou ficar Pra ver se próxima do melhora. modem, É, alguma coisa assim, para ver se melhora. Às vezes o local que você está. É, queria falar um pouquinho também. Pronto, enquanto a Viviane entra e sai, se alguém quiser falar, ir falando, Eu queria falar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? sim. Assim, eu li o texto, achei ele denso, mas bem interessante. Eu já tinha lido alguma coisa de Toni Morrison. Eu não lembro agora o que foi que eu li, mas já tinha lido alguma coisa dela. Eu li ano passado. Mas, assim, o que me remeteu, assim, e principalmente na sua fala, Simone, quando você fala da, da linguagem acadêmica ser difícil de chegar a todo tipo de população, a população que não tem acesso, né, que estão mais distantes. Aí eu lembrei, isso ficou muito evidenciado na minha experiência, porque eu sou formanda e eu faço estagio na escola, no CPM, na Escola da Polícia Militar. E quando eu iniciei lá, o estágio, eu fiquei primeiro como ouvinte. Eu queria entender como é que o professor trabalhava, lidava com aqueles alunos. Minha primeira experiência em sala de aula. Então, eu queria primeiro entender, ver como era o funcionamento ali. E aí eu percebi que a linguagem do professor acabava afastando ele dos alunos. Eu sentia que o que ele queria passar não e era muito bem recebido. Eles não conseguiam digerir aquilo da forma que a intenção do professor era, sabe? E aí, na minha vez, no dia que ele me deu a palavra, eu fiquei muito, eu fiquei focando nisso, em falar de uma forma que fosse acessível a todos eles, que eu conquistasse aqueles alunos, a confiança deles, na minha maneira de me expressar, na minha maneira de abordar, de chegar até eles. E eu li o livro Ensinando a Transgredir, de Bell Hooks. Esse livro me ajudou muito com esse pensamento, né, de que professor, né, aí já vou falar da minha área, né, não é o detentor de todo o conhecimento. A gente não tem que chegar em sala de aula com essa imagem, né, com esse pensamento, de dar liberdade para os alunos se expressarem da forma que sabem, da forma que podem. E eu percebia também na aula que o professor, ele meio que, quando o aluno, ele chamava o aluno para falar, e o aluno estava nervoso ou não tinha total conhecimento do tema e de alguma forma titubeava ou falava algo, ele meio que, sabe, era de uma forma que acabava discriminando aquele aluno.
e ele perdia. Então, eu observei tudo isso, que estava perdendo os alunos com isso, né? E aí eu tive toda essa interação de fazer de uma forma em que eles fossem retomados. E só para dizer que você citou Lyd Berruc, você ficou falando dela aqui o tempo inteiro, porque eu sou apaixonada, já li muita coisa dela. E aí eu fiquei assim pensando, nossa, como faz sentido? Porque eu só li Paulo Freire depois de ter lido Berruc. É necessário, é importante ler, mas eu só li de tanto ela falar dele, de tanto ela, né, enaltecer a importância dele. Claro que eu já conhecia a importância dele, mas assim, me deu tanta curiosidade, que aí fui lendo um livro atrás dele. E aí achei que fez todo sentido o que você estava falando com a minha experiência, né, nessa coisa da gente não se sentir, né, sei lá, da língua ser uma forma, na verdade, de, de libertação, não de opressão, né? Da nossa fala ser uma forma de trazer aquelas pessoas para nós, para o que a gente está pensando, para o debate, não excluí-las. Eu amei, viu? Eu adorei. Ah, Carol, que bom, que bom. Eu fico feliz de você ter gostado do texto, da apresentação. E é isso, né? Eu acho que é um papel importante do professor, nós aqui que estamos nos formando, a maioria, para sermos professores, a gente ter esse cuidado com quem a gente está lidando, né? A gente não pode usar a mesma linguagem que a gente usa dentro da academia para um professor nosso, essa mesma linguagem a gente usar para um menino de periferia, né? A gente precisa ter esse cuidado. Rafa, você levantou a mão porque eu ia botar a Viviane para falar, que ela foi interrompida. Tudo bem? Ou é urgente que você quer falar? Ah, não, eu pensei que ela não tinha entrado ainda. Ela Pode voltou. falar. Pronto, Pronto, ótimo. Vivi. Vocês estão me ouvindo agora? Conseguimos. Sim. Ah, eu vou no fone, acho que a minha internet também está sendo isso. Então, é como o Carol até estava falando, né, essa questão de bell hooks, né, que quando você falou, né, não li o texto, né, estava falando, mas as suas falas, os seus pais, e acho que você falou de books, me muito o texto dela, né, aquele texto que entre pessoas negras, que existe isso, né, muitas mulheres, às vezes, não conseguem trazer para a comunidade, né, porque a universidade, ao adentrar ao campo intelectual, possa ser que isso afaste e as pessoas não consigo, né? E que às vezes acontece e que muitas mulheres acabam não indo para esse caminho justamente por isso, né? Porque não quer sair da sua comunidade, não quer sair ali da onde você está, tem esse medo de perder, né? E é assim que eu queria falar, isso que me lembrou aqui. Obrigada, Vivi, por sua fala. Falhou um pouquinho, mas eu consegui. Acho que deu para a gente entender o que você quis trazer. É importante mesmo a gente ter esse olhar mais atento, né? A gente pensar nisso. Vá, Rafa, você levantou a mão primeiro e depois Mateusa. Sim, eu fiquei, quando na sua apresentação, né, eu fiquei pensando também em várias conexões, né, que a gente pode fazer com alguns pensamentos. Tu falou de Lélia Gonzalez, né, no início, e aí quando a gente fala de Lélia Gonzalez, a gente lembra logo da gente, né? E não de nós, da gente. O modo como nós falamos, né, como a gente fala, como a gente se comunica, os nossos dialetos, né, digamos assim, o modo como a favela fala, como o gueto fala. E quando eu li o texto, como eu falei no início, né, eu, eu não consegui entender muita coisa ainda. Eu vou ter que ler umas 2 ou 3 vezes. Isso, português, Vivi. Eu ainda não. Eu vou ter que ler várias vezes para poder conseguir entender, porque são metáforas muito profundas, são muito fortes, assim. Mas, assim, o início foi o que mais, assim, a partir do momento que tem essa alegoria, né, que ela traz da velha, da senhora, que é cega e ela é interpelada pelos garotos para eles
para ela responder se o pássaro na mão deles se estava vivo ou morto. A partir do momento aquilo me despertou para uma questão, que é como a academia nos interpela, né? Como a branquitude, como a linguagem branquicista, ela nos interpela, né? Além da linguagem da branquitude, a linguagem cis, a linguagem heteronormativa e tudo isso mais, né? É uma linguagem que vai tentar nos provar de alguma forma para querer saber se nós somos como eles, né? E aí nós não temos os instrumentos deles, né? Quando ela traz a cegueira, a questão da cegueira, eu acredito que ela está falando, óbvio que não somente disso, né? Devem ter várias interpretações dentro disso, mas a cegueira eu interpretei como a gente, como o que nos falta, né? E nos falta tanta coisa, né? Nos falta livros, educação de qualidade, digamos assim, bem entre aspas, né? Não educação, no caso, não educação necessariamente técnica, né? Mas, assim, a gente sabe tudo que nos falta, né? Ter condições, saneamento básico, dinheiro, sim, sabe? Uma boa moradia e tantas outras coisas. E aí, a gente próprio se pergunta, né? Será que eu sou capaz de chegar a ser um doutor, uma doutora, uma escritora, né? Uma pessoa que vai receber um prêmio, né? Como ela recebeu? Não, porque a gente se pergunta, né? Tipo assim, e a gente acaba se igualando, né? De certa forma, tentando querer saber se a gente consegue. E a gente consegue, nós conseguimos. Nós temos possibilidades, sim. E não são com os mesmos instrumentos deles. E aí isso me lembra a Audre Lorde, que fala: não conseguiremos derrubar a senzala com as ferramentas da Casa Grande, né? Assim, óbvio que não é ipsis literis essa frase, mas interpretando no português seria isso. A gente pode, né? Chegar a condições, a inúmeras possibilidades, né? Quando a Carolina, quando a Viviane traz a questão da educação, eu lembro de mim, sabe? Eu sempre fui um aluno que não gostava muito de estudar, sabe? Eu sempre fui a pessoa do fundão, sabe? Eu sempre ficava no fundão. Eu era uma estudante que não me dedicava 100%. Inclusive na própria universidade, sabe? Eu hoje estou no mestrado porque não é por falta de esforço, né? Mas é por uma questão... Porque eu precisei me esforçar, sim. Mas, assim, eu sou uma pessoa dispersa. Mas isso é para também a gente... porque isso também é porque eu entendo quantas pessoas negras, quantas mulheres negras, quantos homens negros, quantas se movimentaram e deram essa possibilidade de eu poder hoje estar em alguns espaços, né? Com as minhas especialidades, porque eu não sou uma estudante comum, uma pessoa que faz tudo certinho e bonitinho e tem um lápis maravilhoso, né? Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu consegui chegar pela possibilidade que a ancestralidade me deu de estar nesses espaços, né? E de dizer que sim, eu posso e eu quero mudar essa estrutura, né? Que é o que eu e Simone sempre fala, né? A gente quer o título, a gente quer a porra do título. Porque quando a gente chega lá, doutora, professora, a gente vai nos erguendo, eu sempre esqueço a frase, fala aí, Simone. Erguendo-nos enquanto subimos. Isso, erguendo-nos enquanto subimos. Não é a gente continuar
sabe, perpetuando esse pacto da branquitude, né? A gente continuar perpetuando toda essa estrutura maldita e desgraçada que acaba com a gente. Mas é a gente querer desmantelar mesmo essa Casa Grande, desmantelar esse lugar que não foi pensado para nós, né? E é a partir mesmo desse desmantelamento também dessa linguagem que a gente vai também, porque linguagem é estrutura, né? Discurso é estrutura. É a partir dessa negação, né? Mas não bem uma negação, porque a gente sabe que a gente vai precisar também, muitas vezes, dessa estrutura que é a universidade, que é a política, que é a jurisdição, né? A gente vai precisar muitas vezes disso, mas é exatamente para que nós possamos chegar lá, né? E para que pessoas como nós não sejam mais apagadas, invisibilizadas, silenciadas, entende? Então é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo, que esse texto é maravilhoso, e é isso. Rafa, você trouxe várias considerações e, de fato, né, é um texto para você ler milhares de vezes, e cada vez que você vai ler, está gravando, né? E cada vez que você vai ler, você vai encontrar coisas diferentes, você vai encontrar... não é que sejam coisas diferentes, você vai encontrar mais coisas, vai fazer mais descobertas, né? Possibilidades. Não é um texto fácil, não, mas todas essas ponderações que você trouxe, de fato, é sobre isso, né? Eu acho que é sobre isso que ela traz, né? Essa maneira como a língua que nos é dita, como é falada, como nós somos interpelados por essa linguagem da academia, né? Enfim, Mateusa, depois Daiane. Deixa eu falar aqui. Oi, gente. Então, falar coisas básicas mesmo, porque eu também não consegui ler o texto todo, mas teve umas partes que eu para leitura aqui, para lembrar, que me chamou muita atenção. Primeiro nessa parte que a Toni Morrison fala, né, que a linguagem, ela não é violenta, ela é a própria violência. Eu fiquei pensando muito nisso, de tipo, não é criar não é apenas criar uma ramificação da violência, tipo, existe uma linguagem fora, né? Tipo, quando a gente profere alguma coisa contra uma pessoa, um insulto, que a linguagem e a violência está fora uma da outra, né? Sendo que ela se torna a mesma coisa, se torna a violência em si. Eu gosto muito de encarar que a linguagem, porque a Toni Morrison fala da linguagem como armadura, né? Que a pessoa fica ali, defende a linguagem em si, né? Cria uma armadura ali onde tem toda uma determinação na linguagem, enfim, mas eu não quero apenas como armadura, sabe? Mas assim como tipo um terreno inteiro. Se for falar assim, tipo, tudo que põe lógica no seu mundo, no mundo que você cria, no mundo que você se estabelece, né? Eu tendo a encarar a linguagem como criadora de possibilidades mesmo, e de possibilidades tanto positivas quanto negativas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas a linguagem realmente cria o mundo, e quando a linguagem se hegemoniza de alguma forma, quando a linguagem serve para relegar umas pessoas e trazer, enaltecer uma cultura, um jeito de ser, né, uma cor, um gênero, porque ao ler esse texto, a gente não teve como eu ficar toda hora pensando na linguagem que a gente constrói hoje, que é genderificada, né, que é tipo, a gente rotula as pessoas por gênero, mas hoje a gente não quer aceitar, por exemplo, uma linguagem neutra. Eu pensei muito na não binariedade e no binarismo do mundo ocidente, né, que a gente vive hoje. Não teve como eu não pensar ao ler esse texto de tipo como um mundo cis, de pessoas que cis no caso, para quem não conhece, né, são pessoas que aceitam, né, o gênero ao que foi designado ao nascer, né, que vive a partir, né, do gênero que foi designado ao nascer. Elas constroem o mundo, elas constroem o seu discurso, elas constroem a sua lógica. E essa lógica é o que impera hoje, né, no mundo moderno, no mundo ocidente de hoje. É o que impera, tipo,
as pessoas cis em sua linguagem não tem nenhum problema, não tem nenhuma fala que tipo problematiza essa questão do envolvimento do corpo, sexo, gênero, sabe? De como elas juntam tudo, de como aquilo faz parte, tipo, não precisa ser questionado. Enquanto pessoas trans construem sempre outra lógica de linguagem que não é de ficar determinando as suas vivências, suas ações sociais a partir, né, do seu órgão ali, né? E tipo, quando a gente questiona essa lógica, a gente ainda é violentado por estar questionando isso. Tipo, as pessoas cis, sem insulto nenhum às pessoas assim, né? Pessoalmente falando, mas essa construção, essa estrutura, né? Essa estrutura, eu tô direcionando uma crítica à estrutura e não às pessoas cis em si, né? Tipo, tem um mundo perfeitinho, uma caixinha perfeita, que não precisam estar questionando a sua linguagem e fere outras pessoas com sua linguagem, principalmente pessoas trans, né? Que segue outra lógica de estar tirando totalmente o seu corpo, claro, não rejeitando o corpo, né? Porque a gente se constrói o nosso corpo com a nossa linguagem, a partir, primeiramente, da nossa linguagem, a partir da nossa percepção do mundo e de como nos trata e como a gente vai tratar o outro. Por isso que a gente pede para ser chamado no masculino e no feminino, a gente pede para que chame nosso nome, a gente pede para que não determinem questão de sexualidade por causa do nosso gênero, por causa do nosso sexo, enfim, vocês entenderam. Mas estão sempre construindo, a partir do seu discurso, primeiramente, outra lógica do seu corpo, outra lógica do seu gênero, mas depois o seu próprio corpo vira linguagem, vira discurso, entendeu? Porque entrega ali, a partir da mudança, o que é que ela quer dizer, sem dizer nada. Tá entendendo como a gente faz essa transformação? Da mesma forma, pessoas pretas estão fazendo a transformação da linguagem que, que, que determina um lugar subalterno para ela na sociedade, entendeu? E isso a partir das suas transformações culturais, mas também dos seus engajamentos políticos e da sua própria pele que se mostra ali, né? Que é uma linguagem. E tem outro mundo. A lógica de uma pessoa preta é totalmente diferente, por mais que ela seja uma pessoa rica, por mais que ela seja uma pessoa norte-americana, ainda assim é um outro locus de vivência de uma pessoa branca. É totalmente diferente. E quando a gente vai tentar dizer isso, tem uma interferência ali, né, de sinal, de canal, de entendimento, né? E a gente tem que ser toda hora didático, a gente tem que ser toda hora pedagógico com essas questões, né? Sendo que a gente não está indo no problema fulcral ali, no problema central, que é a linguagem que cria toda a noção da nossa realidade. Mas eu acho que nós pessoas, minorias, né? Falando as minorias políticas, minorias sociais, fazemos essa transformação, a gente racha o sistema com C, principalmente, né? Porque é a crítica que eu estou direcionando aqui, a gente racha de alguma forma o sistema e tira o privilégio da linguagem a partir que a gente vai mostrando outras noções de vida. Gostei muito de uma parte do texto também que fala assim que a língua oficial, nessa língua erudita, conservadora, ela cita que preserva privilégio. Isso não teve como eu pensar nessa questão, né, da linguagem cisgênera, de como você sabe direcionar uma pessoa cis com maior naturalidade, porque você sabe que ela ali não tem nenhum questionamento dela com essa junção sexo e gênero, né? Sexo, corpo. Enquanto a pessoa trans, todo mundo tem uma dificuldade de tratamento, e principalmente pessoas não binárias, né? A gente acha que, nossa, pronome neutro não é uma linguagem neutra, uma linguagem não binária, é totalmente fora da caixa de se pensar isso, sendo que a gente, na verdade, o que a gente está fazendo é ficar dentro de uma caixinha, né? Ficar dentro de preservar esse privilégio da linguagem que constrói nosso mundo. A gente não quer mudar, né? A gente não quer encarar que tem pessoas que estão construindo outras linguagens, estão construindo outros modos de viver. Tem outra parte também que ela cita sobre o fascismo, de uma forma bem assim pincelada, eu queria que ela até abordasse mais, ou até mesmo, a partir dessa leitura, eu posso até encontrar, né, alguém falando sobre isso. Ela cita sobre o fascismo, que é a linguagem, né, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, que a linguagem, é a língua que bebe sangue, que não gosta da vulnerabilidade, né, e enfia as suas botas fascistas, né, tipo, é aquilo que a gente usa para, tipo, obscurecer mais ainda, dizer até certo ponto, até certo limite sobre certas pessoas e invisibilizar outras.
é aquela coisa, a linguagem é o maior projeto, se não a própria construção do fascismo, principalmente, né? Porque o fascismo tem muito do obscurantismo, seja científico, seja social. O fascismo tem aquela coisa de rejeitar outras verdades, impor uma verdade em si, né? E a gente vê que cada projeto que tende a violentar corpos é, querendo ou não, fascista. O racismo é fascista, a transfobia é fascista, de alguma forma, entendeu? E isso vai nas nossas relações sociais e chega na linguagem, ou nas nossas pequenas relações sociais, né? O fascismo é aquela privatização, o processo da privatização do fascismo. Eu chamo assim, né, por enquanto, de como as pessoas usam ali na linguagem, né, para reproduzir certas opressões estruturais. A linguagem ajuda muito isso. A linguagem é a própria, como o Toni Morrison falou, é a própria violência. É, é pela linguagem que a violência é validada, né? Enquanto a validação, a violência diária que a gente vê aí, não precisa, às vezes, muitas vezes, ter aquela violência física, aquela violência de sangue, de corporal mesmo, né? Diariamente a violência faz isso. Eu todo dia, né? Saindo da parte, vocês estão falando muito assim da academia, de como a linguagem da academia é muito assim, né? Erudita, preserva esses privilégios, mas eu encaro, eu levo mais assim no campo diário mesmo da minha vida. Eu tenho uma bicha preta lá que é amiga minha no trabalho. No setor é a única bicha, né? E preta, bicha preta, assim. E ela me ajudou muito nessa questão de chegar e falar sobre a minha transgeneridade para ele, pro povo do trabalho, né? E a gente vai relatando muitas coisas das nossas vivências, a gente vai compartilhando muitas coisas. E eu lembro que no mesmo dia que eu falei pra ela, que eu cheguei, né, desabafando sobre a minha questão com minha mãe, que ela tava me insultando com coisas transfóbicas. E aí, no mesmo dia, ela falou de como o chefe da gente, que é uma pessoa totalmente incrível, quando eu falei para essa pessoa, né, o meu chefe, que eu era trans e eu mudei meu nome, foi uma das primeiras pessoas a me tratar no feminino, mas, ao mesmo tempo, na brincadeira ali, né, ele legitima certas violências, e ele estereotipa mesmo, acha que gay também tem aquela feminilidade que põe na mesma condição de ser mulher, né? Tipo assim, mulherzinha, tanta coisa. E tipo, até na hora do trabalho sério, certas vezes, ele acaba soltando alguma coisa que estereotipa, né? Estereotipou totalmente, fez assim uma brincadeira, que não é brincadeira, né? Uma violência pela linguagem que deixou essa mana bem triste, assim. E ela ficou bem triste, assim como eu estava muito triste, para gente perceber de como até a linguagem consegue botar a gente no campo assim, do silenciamento, da invisibilização. E a gente não pode contestar essa lógica, porque a gente está no mundo deles. Tipo, que eu tendo muito falar isso com minhas amigas LGBTs, né? Tipo, a gente está num mundo que todo mundo vive, mas quando a gente vai botar isso na análise social, né? Numa análise assim, mais ampla, estrutural da sociedade, a gente vê que a gente está vivendo no mundo deles. Tipo, todo o discurso, a mídia, o que você come, não sei, tudo que você consome é feito é feito por pessoas, é construído por pessoas que seguem outras lógicas. Se a gente metesse as caras de alguma forma, se a gente é, mostrasse nosso lugar, o que a gente faz, né? Mas de uma forma assim que a gente querendo ou não, a gente é violentada de certa forma, mas se a gente fizesse isso de uma forma mais assim que incomodasse, eu acho que a gente está perto disso também. É, eles iam ver de como a gente traz outras lógicas, a gente traz as construções de enxergar o mundo pela linguagem, né? E a gente toda hora ia ter que ficar fazendo, na verdade, todo dia lá no trabalho, tem que ficar fazendo um exercício diário de mudança, de transformação da linguagem, de como as pessoas não só vão me tratar, mas como elas vão enxergar o mundo. Toda hora eu tenho que, tipo, porque as pessoas falam, elas naturalizam realmente a violência de uma forma na linguagem, assim, né? E não percebem o que falam, porque já tá impregnado mesmo, é uma questão como eu falei, de construir um mundo. E a gente está no mundo deles, e quando a gente vai falar, não, essa linguagem que você está falando tá errada, a pessoa fala assim, "Oxi, mas eu sempre falei isso, ninguém falou que era errado." As pessoas contestam ainda, né? É difícil, porque está no mundo deles, né? Eu costumo falar para as manas trans que a gente está no mundo, mas está no mundo cis. E quando a gente mostra a nossa realidade trans, eles tendem a ficar estupefatos, porque eles não conhecem, sendo que a gente sempre se constrói a partir das referências deles, de pessoas cis.
sempre família, seja nossa forma de entender a família, né, é a partir de uma perspectiva cis normativa, de relações, né, assim, mais livres na sociedade, a partir de relações héteros normativas. A gente sempre naturaliza o deles, mas quando a gente vai por nosso, eles sempre contestam, né? É por aí. Acho que só mais uma coisa. Não, é só isso mesmo. Só isso. Poxa, Mati, você trouxe várias coisas e eu gostei muito quando você fala assim que o nosso corpo já é a própria linguagem, né? Isso traz isso é muito filosófico, bicho, assim, traz uma reflexão muito grande da gente pensar como a gente já fala, sem precisar dizer uma palavra, com a nossa própria expressão corporal, uma maneira como a gente se veste, com uma maneira como a gente se posiciona, né? Se você anda de cabeça baixa, se você anda imperativa com a cabeça para cima, né? A maneira como você vai falar, se você tem aquele jeito mais tímido, aí você os ombros caídos, assim, isso é linguagem, e aí, para além disso, você ainda traz a questão, né, da generalidade, né, e essa linguagem que nós, pessoas cis, né, eu me incluo nesse local de pessoa cis, e de que desrespeitamos muitas vezes, né, como é que eu posso dizer, esse lugar de vocês, né, de pessoas trans ou de pessoas não binárias e que precisa ser respeitado de fato. E eu já cansei de ouvir, mas para quê? É todes. Eu tenho alguma, eu já falei que eu tenho alguma resistência às vezes a falar todes, então eu prefiro usar assim todas as pessoas, porque eu sei que eu não estou excluindo ninguém, todas as pessoas, todos os seres humanos. Então, mas eu vejo algumas pessoas falarem como se fosse desnecessário, como para quê? Se a gramática ensina que quando basta ter um homem no meio, basta ter um ser masculino no meio para que o gênero seja colocado todo ele no masculino, né? E a gente precisa de fato desconstruir isso. A gente precisa e é como Morrison fala e você traz isso com muita pertinência. A linguagem ela não fala sobre a violência. A linguagem é violência. Ela é a própria violência. Muito, muito boa a sua reflexão. Obrigada. Vadai. Seu microfone está desligado, Dai. Bem, e agora? Agora eu Oi? ouço. Agora eu ouço. Sim. Gente, só essas falas de todo mundo, viu? De Matheus, de Rafa, de todos vocês, nos impacta, mas assim, pura verdade. E assim, Matheus, eu sei que é difícil, realmente, às vezes a gente lidar com isso, quer dizer, às vezes não, é muito difícil. Mas eu penso assim, né? Eu tiro pela minha vivência, né? O racismo também, ele é muito cruel. E assim, o que eu tento fazer? A não me calar mais, mesmo no local de trabalho, sabe, em outros locais. Eu tenho, de alguma forma, como você disse, né, trazer isso pedagogicamente, embora às vezes não é fácil, a gente quer mesmo explodir, a gente quer, sabe, entregar na mesma moeda, mas eu tento não me calar mais. Eu sei que é cansativo, que é sofrido, mas assim, da mesma maneira que eles não cansam, né, eles e elas não cansam de nos afetar, eu também não vou cansar de responder. Então, acho que a gente precisa realmente, né, tentar continuar, por mais que seja difícil, sofrido, mas mesmo nesses locais, né, a gente precisa criar algumas maneiras de tentar ir trabalhando, como você disse, né, você se juntou com ela, com sua colega de trabalho, e está tentando realmente criar, né, algumas estratégias. É isso mesmo. E referente ao texto, quero dizer que eu não li, mas eu vou ler, parece ser muito bom. Parece não, ele é muito bom, o texto. Concordo com vocês que a academia traz uma linguagem muito excludente. E assim, eu li o livro de Toni Morrison, que é O Olho Mais Azul. Chorei horrores.
Sabe assim, e incrível que ela traz muito também do nosso dia a dia, do que a gente passa, do que nossas famílias perpassam. Li também o livro de Bell Hooks, que é Ensinando a Transgredir. Perdão, estou um pouco nervosa. Mas, assim, tanto Bell quanto Tony, elas trazem uma linguagem muito, assim, acessível. Eu também, assim, acho que foi como vivi, eu fui Carol. Passei a entender Paulo Freire de outra maneira a partir de Bell. Depois da leitura, né, dela, foi que eu vim... Ampliou, né, na verdade. Outra coisa que eu queria dizer, as músicas que você trouxe, viu, Simone, muito boas. É, o que Elza traz, né, essa linguagem, sabe, essa transgressão de Elza, de me citar também. Eu não conhecia, né, mas gostei muito. Também são muito potentes. E também o que eu queria dizer mais era, por exemplo, né, gente, eu entrei esse ano no mestrado. Gente, eu não me via naquele espaço, sabe? Eu sofri bastante, acho que eu até comentei com algum de vocês. Foi com o Rafa. Foi muito difícil, sabe? Essa imersão mesmo. Eu não me via pertencente àquele espaço. E é o que vocês trazem. Os textos, sabe? Totalmente hegemônicos, sabe? A maioria, né? De homens brancos europeus. Fora que já são textos que eu não tinha muita vivência, porque, como o Rafa disse, né? Que ele era do fundão. Eu também, mas eu era, além de ser do fundão, eu sempre fui muito tímida, na verdade, né? Fui silenciada. Hoje eu tenho essa noção. Mas eu sempre fui empregada É nós doméstica. daí. Isso, Rafa. Assim, eu sempre fui doméstica desde criança. Então, estar nesse local, sabe, me tirou também meus estudos. Então, também me colocou em um não lugar, né? Então, assim, eu entendo hoje que minhas lacunas também advêm disso. E assim, ó, não sou eu, como a maioria das mulheres da minha família, todas pretas, todas já foram empregadas domésticas. E, assim, três, mais ou menos assim, não são domésticas. Todas tiveram seu percurso escolar prejudicado por conta disso. Então, é muito sofrido. Embora estar nesse espaço é muito representativo, né? Ela se vê em mim. Eu fico feliz por estar lá, mas também triste, né? Por ser a única da família. Então, isso me traz realmente essa tristeza. Mas elas também se veem em mim, sabe? Eu sinto isso e elas me apoiam, cada um da sua maneira. Então, eu não posso desistir, como o Rafa disse, né? Eu também tive uma rede de apoio muito grande, de amigos e amigas, professores, sabe? Da minha família. Então, eu disse, eu não posso, eu não vou desistir, porque eu já disse muito não a mim na vida. Então, estou emocionada. Então, assim, não vou dizer mais não a mim, sabe? Fácil não é, mas eu não vou desistir. E é isso, sabe? Então, assim, a gente não pode mais, né, aceitar o não que a vida nos impõe mesmo, a não ser que a gente queira. Hoje eu tenho essa noção, e é isso, eu não vou mais aceitar os não. Por mais que a academia, porque eu não me vejo naquele espaço, eu não me vejo nesse espaço, mas eu vou ter que me ver, né? Porque vai entrar mais de nós, está entrando mais de nós. A gente tem que enegrecer esses e outros espaços, entendeu? Fica nervosa, mas eu ia falar mais alguma coisa. Deixa eu ver. É isso. E como a Matheusa disse, só para. Queria. Como ela disse, né? Como a gente trouxe hoje, que a linguagem, né? Ela também é excludente. Eu acho, Matheusa, por exemplo, as pessoas. Quando eu vou falar também, que quando as pessoas usam o termo, né, denegrir, lista negra, sabe? Isso me incomoda bastante. E mesmo assim eu falo, as pessoas falam que isso não tem nada a ver. Para mim tem a ver. Sabe? Então, assim, eu tento explicar o porquê, porque tudo que é ligado, né, ao negro, às pessoas negras, é ruim, né? É o gato preto, sabe? É o denegrir que está ligado também, né? Então, eu sempre trago isso e rebato. É cansativo, mas eu rebato. E, como você disse, né, nosso corpo também é linguagem, também é político. E é isso. Só quero agradecer, Simone, porque esses textos que vocês trazem, assim, gente, eu aprendo muito com vocês,
sabe? E é isso, só tenho a agradecer a vocês, viu? Aprendemos juntas, Dai, aprendemos juntas. E essas experiências são únicas. Você falou de lista negra, eu acho que foi com o Rafa que eu estava falando, não tenho certeza. De ressignificar isso. Não foi com você, não foi, Rafa? A gente conversando no WhatsApp, da gente fazer a nossa lista negra. Mas a lista negra é a lista dos nossos pretos, entendeu? Porque é assim que a gente ressignifica. Então, eles tentam usar a linguagem para nos colocar para baixo, né? Para nos denigrir, e nós nos denigrimos, né? Nós nos denigrimos, nós nos elevamos após desse enegrecimento. Então, vamos enegrecer a academia, gente. Vamos denigrir a academia, vamos encher Exatamente, a academia. Isso vamos levar é. nossos pretos periféricos para a academia, entendeu? Eu Se é para fiz denigrir, vamos denigrir, mas denigrir do nosso jeito, não é do jeito que eles pensam, não. Então, a gente tem que... É o que Bell Hooks fala, né? É de usar a linguagem do opressor ao nosso favor. A gente ressignifica. Tem um livro que não é de uma mulher, né? Normalmente a gente só faz leitura de mulheres, mas, assim, a gente pode abrir exceções, ainda mais quando essa pessoa é uma pessoa preta, que é de Gabriel Nascimento, que ele fala sobre racismo linguístico. É um livro pequenininho e que é muito interessante o que ele traz sobre essas questões da linguagem racista, né, para distanciar-nos da linguagem acadêmica, dizendo que o que a gente faz não é ciência, o que a gente faz não é acadêmico, como a própria... Ai, meu Deus, a portuguesa. A filósofa portuguesa... Grada Quilomba. Grada Quilomba. Como a própria... Obrigada, Néa. Como a própria Grada Quilomba fala, né? Que falam que a nossa linguagem não é a linguagem acadêmica porque falamos de nós. Mas, assim, quando a branquitude fala de sua linguagem, eles estão falando do lugar deles. Então, não existe neutralidade. Então, não seremos neutros. É para denigrir? Denigriremos.